Bom dia. A palavra que hoje foi inspirada para trazer aqui para os irmãos, para estar meditando e compartilhando com os irmãos, está no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A história de Ana, ela traz uma lição de como um servo ou uma serva fiel deve se portar mediante as adversidades e intempéries da vida. E diz assim, lá no livro de 1 Samuel, só uma pequena introdução, que diz assim, no capítulo 1, versículo 1: Houve um homem de Ramataizofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. O cuidado que a Bíblia tem, né, para falar, vai falar a respeito de alguém, então traz logo a genealogia da pessoa, né? Da família, que para poder chegar e encontrar, houve esse homem naquela época. Então é para isso que traz toda uma história. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, dois filhos de Eli, que depois nós vamos falar sobre eles. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E assim, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Versículo 5 e 6 traz uma revelação que, se você não observar, se você não atentar, porque isso é que é importante na palavra de Deus. Não é você pegar a Bíblia, apenas ler, né? Se você pegar a Bíblia e apenas ler. A Bíblia, ela é um livro, está escrito com suas letras. Se você apenas ler, você vai passar batido. Você tem que pedir, antes de ler a Bíblia, a direção do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. Que é o Espírito Santo, ele faz enxergar aquilo que está ali no contexto, uma revelação. Então o versículo ele cresce. Observe, no versículo 5 e 6 diz assim, porém a Ana dava uma parte excelente porque amava a Ana, embora o Senhor tivesse cerrado a madre. E a rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha cerrado a madre. Então, duas vezes fala que Deus havia cerrado a madre. Então, se Deus ele cerrou a madre de Ana, significa dizer que Ana não podia ter filho, porque Deus a impedia de ter filho. Então, para resumir a história de Ana, e até mesmo para começar a prestar bastante atenção, Ana não estava passando por uma situação de humilhação em não ter filho, devido a uma situação normal de uma mulher. Não, Ana estava naquela situação porque Deus a colocou naquela situação. Então, é um despertamento para aqueles que pensam que tudo é prosperidade, que tudo é bênção. Não, né? E outra coisa, não, o inimigo fez, não. Tem determinadas situações na nossa vida que nem o inimigo fez e nem a natureza fez, o próprio Deus fez. E quando Deus faz alguma coisa que não nos agrada, é para que haja um despertamento. Ele tem propósito. E Deus tinha propósito na vida de Ana. Nós vamos ver mais adiante. Então aqui já deixa claro que o fato de Ana não ter filho incomodava demais, né? E como Eucana tinha duas mulheres, provavelmente ele tinha duas mulheres porque Ana não podia dar filhos a ele. Então ele tinha uma outra mulher. E essa mulher, ela exatamente a provocava pelo fato de que Ana não podia ter filhos, né? Olha, eu tenho 10 filhos, hein? Você não tem nenhum. Aquela coisa que às vezes não precisa nem falar, né? Só mostrar. Só a outra lá olhar assim, poxa. Então é uma situação que eu estou me lembrando agora, lá no hospital, a minha filha, quando minha neta nasceu, minha neta nasceu, foi direto para a UTI. Então, na enfermaria com dois pacientes, nunca me esqueço disso, tanto é que me veio a memória. Aí a outra mulher lá que tinha nascido lá o filho dela,
estava com o filho sobre o peito, né? E ali amamentando, né? Segurando. E minha filha, quando olhou aquilo, pai, eu quero minha filha. Meu Deus do céu, que dor no meu coração. Que dor. Você não pode fazer nada. Que dor. Sabe? Foram 21 dias de... Um dia eu falo sobre isso. 21 dias de oração, de jejum, de quebrantamento, de choro perante o Deus vivo, que hoje tem minha neta aí com 11 anos de idade, graças a Deus, mas eu vi. Então é sobre isso que nós estamos falando. Então ela chorava. Versículo 7 assim, então, e assim fazia de ano em ano, sempre que ela subia à casa do Senhor e a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então aqui é uma luz a respeito do número de filhos, né, que Penina tinha, né? Então Eucana, e depois no capítulo 2 nós vamos mais ou menos ter que essa confirmação. Então, mas ele diz, não sou eu melhor do que 10 filhos, então ele faz uma comparação. Por que tu está chorando? Tu não tem filho, mas tu tem ali. É coisa de homem. Não entende, né? Aquela profundidade, né? Eu também não entendo não, mas a mentalidade do homem ela é muito limitada com relação à parte emocional, à parte de sentimento, muito limitada. Se Deus não revelar. E aí então no versículo 9 diz, então Ana se levantou. Olha, começa a mudar uma história, irmãos, quando a mulher se levanta. Olha, é importante chorar, é importante lamentar, é importante sofrer, faz parte de todo o processo. Mas existe um momento de se levantar. É quando a mulher se levanta. Não é que estalou o dedo, não, mas olha, a mulher se levantou, vamos observar. Então Ana se levantou, ela vai fazer alguma coisa, se levantou. Depois que comeram em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. Opa, ela tomou uma decisão, ela se levantou e agora entrou ao templo e orou, começou a buscar o Senhor. Depois de tanto, passou muito tempo sofrendo, né? Um tempo até demais, para acordar, para se levantar. Então ela se levanta, toma uma atitude, vai para o templo, não, eu vou buscar Deus, eu vou pedir a Deus. E foi lá, com amargura de alma, né? Chorou abundantemente. Quando a Bíblia fala abundantemente, é coisa demais, é muito e muito e muito. Chorou abundantemente e fez um voto. Olha, uma ação contínua, irmão. Se levantou, foi na igreja, orou a Deus, chorou, né? Botou tudo para fora ali através do choro, a amargura toda, e fez um voto, dizendo, Senhor dos Exércitos, versículo 11, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de me te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha, fazendo aquele voto de Nazireu. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que ali teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. E eu quero fazer aqui uma observação. Esse episódio com o sacerdote Eli me faz refletir que às vezes é melhor ficar calado do que se precipitar em falar besteira. Essa é a grande realidade. Se você vê uma pessoa numa situação que você não pode ajudar, que você não pode fazer muito, é melhor você até se retirar e orar, mas não fala besteira. Tomar cuidado para não falar besteira. O versículo 11 diz que Ana estava ali chorando abundantemente. Olha só um sinal. Uma mulher chorosa, né? A gente fica sem saber o que fazer, né? Chorando. A insensibilidade do sacerdote
não permitiu que ele olhasse as lágrimas, mas olhou para a boca. E ele não ouve o som saindo da boca dela, da boca. E pois então a dor dela e com ela era um choro da alma, uma aflição que tira as palavras. Mas o sacerdote Elias não entendia dessas coisas. Ele não estava prestando atenção nos pecados que o filho dele cometia na frente do templo, mas conseguia atentar para os lábios de uma mulher sofrida que nem força tinha para pronunciar palavras. Existem momentos na vida que oração é só pensamento, pois ao pronunciar palavras em oração, poderá pecar murmurando pela situação. Imagina os sentimentos de Ana, mesmo vendo o marido com outra mulher, ela continuava fiel e não se meteu em aventura com nenhum outro homem, mas esperou Deus providenciar o livramento. Deus aprovando o relacionamento de Eucana com Penina, ela vendo isso, né? Porque naquela época o homem podia ter mais de uma esposa, né? Hoje o nome dessa opção de vida chama-se adultério. Uma vez por ano, Ana tinha que ir sacrificar e adorar a Deus, mesmo sem ter vontade de adorar. E muito menos vontade de encontrar a rival dela, porque ela sabia que ia encontrar. Olha, imagina a cabeça de Ana, sofrendo. Eu acredito, né, que naqueles dias, né, porque sempre, todo mês vem aqueles dias das mulheres, né? Então Ana, ela tinha o problema daqueles dias das mulheres, ainda tinha aquele problema daquele dia do ano. E chegava aquele dia de ir adorar a Deus, ao invés de ser um encontro agradável, uma coisa feliz, opa, vou lá para adorar a Deus, vou lá para sacrificar a Deus, etc. Não, ela vou ter que encontrar aquela mulher. Vou lá encontrar aquela mulher, cada vez que eu chego lá, ela tem um filho a mais, né? 3, 4, agora é 5, deve ter mais um, deve ter 10 agora. E ela, só de me olhar, ela já me provoca com aquele olhar dela, mostrando os filhos, tipo assim, eu tenho, tu não tem. Então imagino que Ana já sofria antes mesmo, que tinha que ir, né? Tinha que ir. Né? O Cana passava, Ana, vamos lá, estamos indo. Né? E vinha ele com Penina, né? Aquela fila de filhos, né? Então Ana tinha que sair junto também, fazia parte, era quase que uma obrigação, era uma obrigação, né? E então ela encontrava, né, os filhos e eu acredito que era uma situação muito desconfortável, né? Para não dizer uma situação de revolta, qualquer pessoa, qualquer ser humano, uma situação triste. Ana não sabia que, na verdade, ela estava naquela situação porque Deus havia colocado naquela situação, isso ela não sabia. Mas ela ia lá, e então Ana ela era quebrantada e tinha temor do Senhor, então ela continuou respeitando o sacerdote, mesmo ele depois dele ter falado essa besteira, né, chamando ela de bêbado. Eu fico imaginando nos dias atuais, quantas mulheres, e homens também, né, não responderiam a esse sacerdote, né? Tipo, teus filhos que são sacerdotes estão na escada do templo se prostituindo com a sua conveniência, com a sua conivência, para com os erros deles. Quem é você para me julgar? Vai consertar a tua família primeiro, no mínimo, no mínimo. Porém, Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher tribulada de espírito, oh, meu Deus do céu. E de cabe arrabassare cábias, nem vinho nem bebida forte tem bebido. Porém, tem derramado a minha alma perante o Senhor, meu que andebasse, que alabaxia. O homem que está na carne não entende essas coisas. Não consegue entender, não. Ele pode ter título, né? Pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser apóstolo, pode ser o que for, pode ser papa, pode ser o que for. Mas não vai entender essas coisas do Espírito, né? Essa coisa que só a pessoa que está sentindo, que está passando, é que sabe, né? Então, ela responde, né? Não tenha a tua serva, pois, como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora.